Amém. Shabbat Shalom a todos. Verdadeiramente o Eterno tem sido maravilhoso para conosco. E antes mesmo que tudo aconteça, o Eterno tem nos revelado as coisas que hão de acontecer. Mas a porção desta semana é uma porção muito profunda, porque ela traz um ensino de prudência para nós. Mas antes de adentrarmos no estudo dessa porção, eu gostaria somente de esclarecer para os irmãos que Israel não está em luta com a Palestina. Não está. Israel reconhece o Estado palestino. Israel está em luta contra o Hezbollah e contra o Hamas, que são dois grupos, duas facções terroristas, e que a todo momento causam perigo a Israel. Então eu gostaria que vocês todos estivessem preparados para, quando forem indagados, responderem isso, que Israel não está em luta contra os palestinos. As mortes que ocorrem ali são em virtude dos próprios terroristas que se acampam e que se escondem no meio do povo. E não há outra forma para Israel. Amém? Vocês possam estar preparados e convictos disso. A responder com mansidão. Não entre em discussão. Responda com mansidão. Amém? É uma situação realmente muito complicada e está dentro dessa paraxá, né? Amém? A paraxá Massei, que significa etapas e também partidas, nos traz um ensino muito profundo sobre o que vem a ser cidades de refúgio, né? O auge dessa porção, o ponto essencial dessa porção é entendermos o que vem a ser essa cidade de refúgio. Mas para isso, vamos aprender um pouquinho de direito. Amém? Não sou professor não, mas vamos aprender um pouquinho de direito. Na Torá, há dois tipos de legislação. Uma legislação para tempo de guerra e outra legislação para tempo de paz. Amém? A nossa legislação também contempla isso. A Constituição Federal contempla crimes estabelecidos para o tempo de paz e crimes estabelecidos para o tempo de guerra. Exemplo: uma pessoa mata outra sem estarmos em guerra. Então ele vai ser inserido dentro de uma legislação do Código Penal, ou seja, matar alguém. Quando se trata de guerra estabelecida, como a de Israel agora, a um grupo de terroristas, aí adentra dentro da legislação de tempo de guerra, ou seja, é permitido matar. É permitido matar. É permitido matar pela defesa, porque estamos em tempo de guerra. Mas a Torá nos proíbe matar. Em sua essência, é um mandamento. Não matarás. Amém? Mas nós podemos visualizar a Torá Elohim determinando: mate. Quantas vezes nós podemos visualizar isso dentro da Torá? Então, nós começamos o nosso estudo expondo dois tipos de legislação. Um para tempo de guerra e outro para tempo de paz. Lá em Números 31, vamos lá. Números 31, de 1 a 7. Fala no microfone. Foi por isso que Davi diz naquele texto. Aí. Por isso que Davi diz naquele texto, quando ele fala sobre Joabe, eu vou chegar lá. Senhora, eu vou que ele citar esse matou exemplo. em tempo de paz. Eu vou citar esse exemplo. Esse exemplo aqui, Elohim determina guerra contra os midianitas. Vamos ver? Capítulo 31, versículo de 1 a 7. Disse o Eterno a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, em seguida serás recolhido ao teu povo. Portanto, disse Moisés ao povo: armem-se alguns de vós para a guerra. Então nós estamos em tempo de...
Qual a legislação que vai ser estabelecida aqui? Legislação para a guerra, ok? E saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Eterno nos midianitas. Enviareis à guerra 1000 de cada uma das tribos de Israel. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Moisés mandou-os à guerra, de cada tribo 1000. E a eles e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levou os utensílios sagrados e as trombetas de alarme. Os sacerdotes iam junto. Versículo 7. Pelejaram contra os midianitas como o Eterno lhe ordenaram e mataram todos os homens. E mataram todos os homens. Aqui nós visualizamos uma permissão da Torá para matar em tempo de guerra. Ou seja, é permitido matar em tempo de guerra. Amém? Vocês estão conseguindo entender? É uma legislação específica. Não venha vocês saírem daqui dizendo que Roberto está mandando se matar alguém. Não. A Torá proíbe. A Torá proíbe qualquer um que se levante contra o seu irmão para matar, roubar e destruir. A Torá proíbe. Mas para a guerra é permitido matar. Amém? Vamos ver legislação em tempo de paz. Lá em Êxodo 20, que fala sobre os mandamentos, Êxodo 20, 13, versículo 13. Êxodo 20, 13, diz assim: não matarás. Não matarás é um mandamento. Está previsto no decálogo, não matarás. Amém? Lá em Mateus 5, 21, aqui já Yeshua falando. Você vê que Yeshua está dentro dessa legislação. Mateus 5, 21. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio, mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Yeshua foi mais pesado ainda. Mais pesado. Ele não apenas falou sobre matar, mas ele falou sobre o falar. E nós vamos chegar lá. Amém? E nós vamos chegar lá, porque nós matamos, nós somos homicidas e não sabemos. Há exceções que lhe é permitido matar até mesmo em tempo de paz. Você acredita? Que há exceções na Torá e na nossa legislação que permite matarmos até mesmo em tempo de paz. Poxa, mas então, que exceção é essa? É a legítima defesa, própria ou coletiva. E Finéias fez isso. Legítima defesa própria, quando alguém vai contra você e você no revide, você para se defender mata, ou a coletividade, você faz um ato para garantir a vida à coletividade. Foi o que Finéias fez. Vamos lá? Números 25, 7 e 8. Versículo 7. Deixa eu esclarecer. Aqui nós já sabemos que Israel estava num pecado, se envolvido em pecados de prostituição, né? Quando Balaão não pôde amaldiçoar Israel, ele disse: olha, vamos fazer com que Israel peque diante do Eterno, que aí ele não vai ter a proteção do Eterno. Fez tropeçar o povo de Elohim, né? Então o povo fez o quê? Se prostituiu, tanto fisicamente, sexualmente, como também religiosamente, com outros deuses, profanando o altar do Eterno. Amém? Então aí, o que acontece?
A situação era a seguinte: havia morte no meio do povo, porque Elohim estava passando para devastar tudo. Para devastar tudo, porque o pecado era grave, o pecado era imenso, e Elohim tinha que estabelecer ali de imediato um juízo. Aí o que Finéias fez? Finéias, para livrar o povo, vamos ver o que ele fez. Versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda, o israelita que estava se prostituindo com a midianita, diante de todo o povo, diante de toda a congregação, para expor ali: nós estamos querendo esse pecado. O povo estava se prostituindo, estava se deliciando com o pecado. Aí Finéias se levantou, pegou na lança e seguiu o israelita até a tenda, e lá trespassou-os pelo vento, tanto o homem quanto a mulher. Aí cessou a praga. A praga cessou. Como é que é o nome da... Não, que a senhora falou aqui. Ele vai fazer uma profilaxia religiosa. Ele fez isso. Ele fez isso daqui. Isso. Ele fez isso daqui. Para acabar com o pecado, para acabar com a morte, com o espírito de morte que estava devastando todo mundo. Então Finéias foi lá e fez o quê? Fez um ato de legítima defesa de terceiros. Amém. Legítima defesa de terceiros. É o que está no Código Penal. Ele recebe a aliança de paz e a aliança. E ele recebe a aliança. E Elohim aceita. Se ele não tivesse feito isso, o povo todo teria morrido. Se nós não fizermos essa profilaxia, nós morreremos. Amém. Nós morreremos. Nós temos que fazer como Finéias, matar o mal pela raiz. É isso que Finéias fez. Então, cortar o mal pela raiz. Então, nós esclarecemos aqui que há situações, sim, em que podemos matar em tempo de paz. Ou seja, como fez Finéias. Mas não é... Aqui, irmãos, o que eu estou querendo expor para vocês é que ali era algo espiritual e coletivo para proteger a coletividade. Nós não somos permitidos matar um ao outro. Não temos permissão nem pela Torá e nem pela legislação. Amém? Vocês estão entendendo isso, né? Porque isso é algo assim, muito sucinto. Temos que entender, para que não venhamos a tropeçar nas palavras e criticar: Roberto falou isso. Não, tá? Eu estou falando o que está de acordo com a Torá. Assassinar e matar. Assassinar, normalmente, é quando você comete um ato contra uma pessoa, de tirar a vida da pessoa sem motivo penal para isso, sem motivo que seja válido. E matar por legítima defesa, não é a mesma coisa. Não, os dois, meu irmão, na legislação penal, os dois se faz a mesma coisa. Nós não temos essa diferença. Matar é assassinar, é tirar a vida. Tanto matar espiritualmente, quando eu vou chegar lá, que você tira a vida do seu irmão, quanto matar fisicamente. Os dois são assassinar. Os dois, eu vou mostrar aqui para você que a legislação de Números fala sobre o homicida. Ela fala sobre o homicida. A cidade de refúgio é para garantir a vida ao homicida. Porque aquele que era morto, o vingador do sangue poderia matar aquele que matou. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá em... No bairro aconteceu uma situação, 3 amigos, aí 2 se revoltaram contra um. Né? Aí eles começaram a intimidar aquele assim, tipo assim, né? Vamos fazer ele sofrer. Começou a atirar no pé, esse negócio todo. Só que ele conhecia a palavra, ele falou assim: eu não vou matar ele. E saiu. Aí o outro falou assim: não, eu vou matar, porque se eu matar, ele vai me matar. Então, aí o outro saiu, aí o segundo matou. Aí um dia alguém foi. Assim, a polícia sabia que aquele menino era responsável, aquele que saiu fora. Ele estava junto. Aí um dia ele
foi citado, né, como colaborador daquele crime. Co-participante. Participante. E ele pagou. Sim, todos os que matam têm que pagar, né? Assim, ele não matou, mas só porque ele estava junto. Ele estava junto participando. Eu já falei aqui, a pastora falou a semana passada também, que aquele que participa, que ajuda em algum ato, ele é co-participante. Ato criminoso, ele é co-participante, tá? Então, se você sabe de um assassinato, se você sabe de um homicídio e não se interpõe para que isso não aconteça, e você não denuncia a autoridade, você também está fazendo parte desse homicídio, através de um ato omissivo. Entendeu? Pode falar, minha irmã. Até, legalmente falando, até quem age matando ou em legítima defesa, passa por um julgamento. Passa por um julgamento. Porém, muito há bem. uma lei que possa... É isenta de crime. Mas ele passa. Isso aí. O julgamento, ele não é... Nós não estamos ainda falando que você não vai passar por julgamento. E outra coisa que eu vou te falar. Você pode ser perdoado pelo crime. A justiça pode te absolver. Mas a consequência daquele ato ali é algo que vai perdurar pela sua vida inteira. A consequência. O Eterno julga a pessoa pelo... O Eterno julga, claro. Mesmo ele permitindo que ele julgue. Sim, eu vou trazer aí um exemplo de Davi. Mais tarde nós vamos chegar lá e vai se esclarecer. Só fazer um comentário, Roberto. Tanto Finéias também ele foi julgado. Porque não existe uma descrição da Torá dizendo sobre esse julgamento. Tanto que quando houve uma reunião dos líderes de Israel, o Eterno deu aliança com Finéias de paz, dizendo que o seu ato não foi um ato de vingar a si próprio, mas ele tomou uma atitude espiritual relacionada ao Eterno. O Eterno falou, esse ato de Finéias foi um ato de paz. Então ali houve um julgamento, que a Torá não descreve, mas a sentença do Eterno foi determinar que aquela atitude de Finéias foi de paz, e não uma atitude de um assassino. E um outro aspecto que é o que você está querendo ensinar e que a gente está compreendendo, foi o que nós fizemos aqui. Embora a Torá fala sobre a questão de não matar, e aqui a gente vê um exemplo de alguém que fez um assassinato, que foi Finéias, em prol do Eterno, nós não temos a autoridade de chegar aqui no nosso país e fazer isso fisicamente. Por isso que nós fizemos espiritualmente. É isso que o Roberto está comentando. Essa capacidade nós temos de trazer o julgamento espiritual. Vocês estão entendendo isso, né? Amém? Amém. Não estava nada combinado. Eu nem sabia que ia ter esse ato de profilaxia aqui, né? Mas outra hipótese de homicídio é aquela praticada sem a intenção de matar. Eu tive uma vez uma oportunidade de visualizar um processo, e nesse processo um homem tinha uma criança, né, de 3 anos, se eu não salvo engano, era 3 anos, e ele era motorista de ônibus. E ele chegou com o ônibus, ônibus escolar, né? E ele chegou com o ônibus na casa dele e foi estacionar. E eu não sei se vocês lembram, isso saiu na imprensa e tudo. E aí o ônibus foi dar ré e a criancinha veio, papai, 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 a roda do ônibus passou por cima da criança e matou a criança. Então essa hipótese, ocorreu ali um homicídio? Ocorreu. Mas o pai tinha aquela intenção? Não. O pai foi punido? Foi com a morte da criança. Então ele foi julgado? Ele foi julgado. Ele respondeu um processo criminal por homicídio culposo, que é aquele que a lei fala que não tem a intenção de matar. O que tem a intenção de matar é o crime doloso. Ele foi julgado por um crime culposo, mas foi absolvido porque o juiz entendeu que ele já tinha sido punido mais do que qualquer pena. Ele já tinha sido punido. Então essa é uma outra hipótese de homicídio. Retirar a vida significa homicídio, tirar a vida de alguém. Nos casos em que a pessoa mata a outra inadvertidamente, ou seja, sem querer, nós encontramos ali um exemplo muito claro, ali em Números 35,
versículo 11. Dentro da paraxá. Exemplo não, diz como que deve ser feito. No caso desses que praticam homicídio sem querer ou inadvertidamente. Para esse foi criada a cidade de refúgio, para que ele possa se proteger contra o vingador do sangue. Contra o vingador do sangue. Mas, poxa, vingar o sangue, por que isso? A legislação da Torá estabeleceu isso por quê? Nós vamos ver lá no versículo 33 e 34 o porquê que era permitido vingar o sangue. Versículo 33, do mesmo capítulo 35, depois nós vamos voltar aí. Não profanareis a terra em que estais. O sangue profana a terra. Olha aí. O sangue profana a terra. Tendo-se... E nenhuma expiação pode ser feita pela terra, por causa do sangue que nela foi derramado. Exceto... Pelo sangue de quem o derramou. De quem o matou. Entendeu? Então, não há expiação pelo pecado de sangue. A não ser, pelo crime de sangue, a não ser aquele que o matou, seja o sangue dele derramado. Essa é a expiação, entendeu, Léo? O que matou fazer a expiação. É o que matou que tem que fazer a expiação. Aí, nós visualizamos no versículo 34, de novo o Eterno falando: não contaminareis a terra na qual habitais, e no meio da qual eu habito. Eu, Eterno, habito no meio dos filhos de Israel. O sangue vai contaminar. O sangue vai contaminar. Era por isso que houve a necessidade de Elohim estabelecer essa legislação. Aí, lá em Deuteronômio. Oi. Está confuso? Então eu vou repetir. Houve necessidade do Eterno em fazer, em criar, em elaborar essa legislação, em dar essa legislação ao povo de Israel. Por quê? Porque o coração do povo de Israel era mau. E ele sabia que esses crimes iam acontecer. Sabia. Elohim sabe todas as coisas. Mas não só Israel, porque nós somos o povo, é o nosso povo. Nosso coração é assim. Então, Elohim, vendo o coração do homem, houve a necessidade que ele botasse uma cidade de refúgio, para que aquela pessoa que matasse uma outra pessoa sem querer, vamos supor, ele até cita esse exemplo, ele está no campo com um machado, e a ponta do machado solta e bate na cabeça do seu companheiro, e mata. Ele teve vontade de matar? Não. Então ele vai ser encaminhado à cidade de refúgio. Mas como a irmã, eu esqueci seu nome, Giovana, como a irmã Giovana falou, ele vai ser encaminhado à cidade de refúgio para ali ser julgado. Para ali ser julgado pelos anciãos. E não vai poder sair da cidade de refúgio antes que o sumo sacerdote morra. Antes que o sumo sacerdote morra. A pena dele é essa. Ele não vai poder voltar para a sua cidade de origem. Vamos ver aqui, está tudo aqui dentro da paraxá. Oi. Atenção. Espera aí, Êxodo 22, 12. 22, 12. Capítulo 22, versículo 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido de modo que morra, o que o feriu não será culpado do sangue. Muito bem. Ótimo exemplo. Ele não será culpado do sangue, mas ele vai ter que ser julgado. Ele vai ter que ser julgado, porque ele matou alguém. Não, ele não vai ser culpado. Ele não vai ser culpado por quê? Porque houve uma legítima defesa dele. É isso que eu falei aqui, que a Torá permite que isso aconteça. Certo? Entendeu? Então, essa cidade de refúgio, vamos ver aqui, no versículo Números 35
versículo 11. Ó, escolherei cidades para servirem de refúgio, para que ali se acolha o homicida que matar alguém inadvertidamente. Homicida que matar alguém inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, a fim de que o homicida não morra antes de comparecer para o julgamento perante a congregação. Amém? Perante a congregação. Então, vai ser julgado. Não isenta de julgamento. E não isenta de pena. Não isenta. A Torá não isenta. A consequência do ato vai ser estabelecida. Vamos ao exemplo de Davi. Vamos ao exemplo de Davi. Segundo Samuel, eu já estou indo lá na frente, mas vamos ao exemplo de Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9. Não, vamos começar. Não, antes de lermos, nós sabemos o que Davi fez. Todos nós sabemos que Davi mandou Urias, o heteu, para a frente da batalha, para ali morrer. Para quê? Para que ele ficasse com a esposa. Certo? Então nós já conhecemos essa história. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 9. O profeta Natã veio a ele e diz: por que desprezastes a palavra do Eterno, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada. Só uma coisinha aqui. Davi matou Urias? Matou. Não, Davi com a espada dele matou Urias? Davi com a própria mão matou Urias? Matou sim. Ele colocou ele na frente. Não. Isso nós sabemos. Mas Davi com a sua própria arma matou Urias? Não. Então nós visualizamos uma coparticipação de Davi. Tá? Coparticipação. Ou mandante, ou como você queira colocar. Vamos continuar. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Aqui, ó. A ele você contribuiu para matar com a espada pelos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa. Olha aí a consequência. Olha aí a penalidade que Davi está sofrendo. Agora, você pode perguntar, mas qual era a pena para Davi? Estabelecida na Torá, Davi merecia a pena de morte. Morte. Não era por isso não. Pelo contrário, quanto maior a autoridade, maior responsabilidade. Amém? Então, o que acontece? Por que então que Davi não foi morto? Por que então que Davi não foi morto? Aí nós entramos na situação soberana de Elohim. Nós entramos na soberania de Elohim. Aqui Elohim teve misericórdia. Olha o que diz o profeta. Assim diz o Eterno: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Natã estava falando assim: o seu pecado, Davi, foi oculto, foi encoberto, mas eu vou trazer à luz todo o seu pecado. E a consequência vai ser exposta para todo o povo de Israel. Porque ele era uma autoridade Maior. A maior responsabilidade estava sobre Davi. Tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o povo de Israel e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Eterno. Pequei contra o Eterno. É aí que está o segredo, irmãos. Aqui, mas houve outras questões, pastor, que nem a pessoa se arrependendo teve jeito. Por quê? Por que com Davi teve, quando ele chegou para o Eterno e falou: pequei contra o Eterno? Contra o céu. Porque o Eterno conhece o nosso coração.
A nossa boca tem que ser um com o coração. Então, quando você pede perdão diante do Elohim, diante de mim você pode estar pedindo perdão e está pedindo perdão. E eu aceitar. Mas diante de Elohim pode não estar aceito o seu perdão. E aí? E aí, quem sou eu para impedir a vontade soberana de Elohim? Aprove ao Eterno estabelecer uma descendência com Davi, que a partir dele veio o Mashiach. Aprove ao Eterno. Porque essa questão de arrependimento é entre o homem e Deus. É íntimo. É íntimo. Aí, o que acontece? Vamos trazer outro exemplo de Joabe. Exemplo de Joabe. Ele se achegou para segurar nas pontas do altar. Nas pontas do altar. A defesa de Joabe foi se arrimar no altar do tabernáculo. E nem assim ele conseguiu, foi morto. No altar ele foi morto. Ele quis arrumar, ele quis fazer com que o altar, porque não era permitido que matar ali perante o altar, não era. Mas ele quis pegar do altar e falar, você não pode me matar, a pretexto de uma lei, como diz o Salmo, usando a lei para se defender, você não pode me matar porque eu estou segurando o altar. Mas ele foi morto diante do altar. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nem o altar nos livrará. Nem o altar nos livrará. Se você não estabelecer com Elohim uma intimidade, uma relação verdadeira, capaz de te perdoar, de te fazer perdoar, nem o altar poderá te libertar. Nem o altar. A questão é muito séria. É muito séria. Você não vem aqui falando, eu quero confessar um pecado. Meu pecado que eu me prostituí. Meu pecado que eu adorei outro Deus. Não adianta. Não adianta. Há necessidade que esse arrependimento seja do íntimo do seu coração. Há necessidade que você converta o seu riso em choro. Há necessidade. Agora, profanamos a terra. Profanamos a terra porque somos homicidas. E como que eu chamo todos nós de homicida? Como? Porque nós matamos uns aos outros com palavras. Nós matamos uns aos outros quando deixamos de estabelecer aquilo que Elohim tem para nós, que é o semear a Torá, que é o semear a palavra de Elohim. A Torá é árvore de vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados, diz a palavra. E aí? Haverá condições de estabelecermos com Elohim uma situação de perdão? Desobedecemos tudo e estamos, todo momento desobedecemos e chegamos perante Elohim, perdoa-nos, perdoa-nos. E continuamos no pecado. E continuamos matando o nosso próximo. Pois eu vou te falar, irmão, eu vou te falar, vai aparecer feiticeiro aqui sim, vai aparecer agoreiro, vai aparecer tudo que tiver que ser liberto, vai aparecer. E somente vamos conseguir a libertação desse povo através da sua palavra, ensinando a Torá, ensinando a vida, e não tirando. Por isso que nós temos que rever os nossos atos. Nós temos que rever os nossos atos. Quando aparecer aqui um agoreiro, vamos matá-lo ou vamos semear vida? Vamos repudiá-lo, repudiar a pessoa, porque o pecado nós devemos repudiar. Vamos matar a pessoa ou vamos lhe dar vida?
Mas o pecado, você pode falar, dali para fora. Aqui não, não venha contaminar a terra. Aí nós temos que fazer a profilaxia, a limpeza. Porque isso que nós fizemos aqui, pastora, isso que nós fizemos aqui hoje, para muitos não é nada. Não é nada. Mas é sim, irmãos. Roberto. Porque aqui, só um minutinho, pastor. Porque aqui nós estabelecemos que não haverá esse pecado em nosso meio. Porque nós vamos tropeçar e cair. Isso. Se nós permitirmos o engano inteiramente no meio de nós, enganando um, enganando o outro, fazendo o outro tropeçar com a mentira, com o engano. Eu tenho que ensinar e ser claro com a verdade. Amém. É isso que precisamos. Isso aí. Então, quando falamos em profilaxia, falamos em limpeza. Limpeza para que não contamine o outro. Limpeza espiritual. Espiritual. É isso. O que faz a Secretaria de Saúde? Limpeza que ela está fazendo. Porque o vírus vai o quê? Vai contaminar. E vai matar a população. Então, precisamos proteger a população. O que compete a cada um que vem é ouvir a Torá. Amém. E se submeter não a nós, mas a ela. Agora, porque aqui é ela dentro que tem vai ordem. libertar. Exatamente. Agora aqui dentro tem que ter Tem que ordem. ter ordem. Porque senão nós, vocês todos, líderes todos aqui, respondem diante de Elohim por não verdade. fazer. Por Como não coparticipantes. Como É coparticipantes. isso aí. Muito bem. O que nós estamos falando, irmãos, é justamente isso. Que nós não podemos matar a pessoa, mas nós temos que julgar o crime. Amém. Nós temos que julgar a ação. Quando um homicida vai perante a justiça criminal para ser julgado, a justiça não está julgando a pessoa. A justiça está julgando a sua conduta de homicídio. Vocês estão captando? Vocês estão entendendo? É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, a profilaxia. É dizendo para estes pecados que aqui não podem subsistir. Roberto, deixa eu só te interromper mais um minutinho. Irmãos, quando nós tivemos aquele caso daquele crime grave no meio de nós, o que nós fizemos com o criminoso? Nós não sabíamos o que se passava na vida dele. Exemplo. Nós o colocamos diante da Torá. E vários líderes da congregação disseram, se você estiver mentindo para nós, você vai ser julgado por esta Torá que proíbe a mentira. Hoje, quando nós tivemos o contato com aquela pessoa, a Andressa, nós tivemos contato com ela e com as crianças, eu saí de lá, Francisco, assim, falando, meu Deus, como uma pessoa, uma jovem tão bonita, com 3 hoje filhos adultos, né? Mas a semente daquele criminoso era toda doente, porque as crianças são doentes. Não é todos 3, mas adultos hoje, já, fisicamente. Mas a vida dela, ela se tornou uma prisioneira. Ela está pagando por esse crime que ela cometeu de se unir ao criminoso? Está. Como Elohim está fazendo Amém, apagar? pastora, ótimo exemplo. Como Elohim está Ótimo fazendo? exemplo. Irmãos, ela é linda, ela vai vir aqui, ela vai estar com vocês, mas quando dá vontade de chorar, eu como mãe. Mas ela foi coparticipante. Ela foi coparticipante. Hoje ela é presa daquelas crianças. Ela não pode nem trabalhar por causa daquelas crianças. E a consequência está aí. Quanto mais voltar a casar-se, quanto mais ter uma atividade fora, ela não está pagando pelo crime. Pagando. É a forma que Elohim encontrou para perdoá-la, para livrá-la do criminoso, mas a consequência do crime é cuidar daquelas crianças até O hoje. resto da vida. Porque serão crianças o resto da vida. É. Amém. Mas o desprezo, irmãos, o desprezo pela palavra e a anulação do mandamento, que se vê muito hoje em nosso meio, anulação do mandamento, ele é equiparado. Ouve essa terminologia. Ele é equiparado ao crime de homicídio. A anulação do mandamento. Porque desprezaste a palavra. É equiparado ao crime de homicídio. Porque Davi ali, Léo, ele desprezou a palavra, o mandamento. Ele anulou o mandamento. Não matarás. Ele foi lá e contribuiu. Então ele anulou aquele mandamento. Não é verdade? Ele anulou o mandamento. Então, aí se equiparou, a atitude dele se equiparou ao crime de homicídio. Porque quando você não cumpre o mandamento, você mata o outro. Você mata o outro. Amém. E lá em Tiago, vamos lá em Tiago.
Daqui a pouco eu já estou acabando. Tiago 4. Eu gosto quando a congregação participa, assim, é bom aqui. É, muito bom. Tiago 4, versículo de 1 a 12, mas eu vou ler só alguns versículos aqui, não vou ler. Deixa eu ver aqui. Por que Davi não passou na cidade de refúgio? Ah, meu irmão, eu não vou te saber responder isso, não. Não vou te saber responder isso, não, Jorge. Vou procurar saber e vou te responder. Se eu conseguir, né? Ajuda aí, Francisco. A irmã o irmão Jorge está perguntando, Jorge, nosso amigo, nosso irmão amado, que por que Davi não passou pela cidade de refúgio? Deixa eu só tentar, para mim, Jorge, para minha concepção, para o meu entendimento, eu acho que Davi não passou pela cidade de refúgio porque não foi ele que matou diretamente. Porque aqui está falando daquele que pega e mata diretamente. Aqui não, aqui ele teve uma coparticipação. Mas, bom, esse é uma forma... Não, olha só, é difícil... o Jorge está perguntando, é difícil a gente entender que a Torá ela trabalha a nível macro. O que é nível macro? Ela tem uma legislação que está amparando uma nação. Assuntos específicos, às vezes o Eterno trata especificamente. Eu vou te falar por quê. Qual de nós aqui, eu quero que levante a mão, não cometeu pecado digno de morte? Qual de nós aqui? Todos nós passamos pela isenção de Hashem, assim como Davi passou, da mesma forma nós não questionamos o nosso, nós questionamos o de Davi. Mas todos nós cometemos pecado que levaríamos à morte. Então a gente tem que entender que o Eterno estabeleceu uma legislação a nível geral para a nação de Israel, que precisa, para a humanidade, que precisa ser cumprido, mas atos específicos o Eterno há de tratar. O pecado de Saul, a nível visual, ele foi muito menor do que o de Davi. Mas de Saul, o pecado de Saul foi muito menor do que o de Davi, visualmente olhando. Visualmente. Mas a diferença de Saul para Davi era um coração. Um coração segundo Hashem era o de Davi. E de Saul não. Era um coração que não se voltou ao Eterno. É aí que é a grande questão. Se nós entendermos isso, o Eterno ele não abriu, ele não foi parcial com Davi. Ele é imparcial com todos nós. Nós também já passamos pela mesma isenção, pelo mesmo julgamento que Davi passou, e hoje nós estamos vivos assim como Davi esteve no tempo. E também a pena que Davi teve, Jorge, muito maior do que ele ir para a cidade de refúgio. Muito maior. Muito maior a penalidade dele. Quantas pessoas morreram? Davi teve que fazer jejum, oração e tudo que ele podia fazer para o filho não morrer, para o menino não morrer. Depois que o menino morreu, ele parou, se levantou e falou: vamos tocar a vida para frente agora. Entendeu? Vamos erguer. 5 anos tinham passado. E Roberto, ele também não pôde nem construir a casa que ele tinha. Não, o Eterno privou disso. Lógico, por quê? Porque houve na mão dele o derramar de sangue. Olha aí, ó. Tá vendo? Então a pena é muito maior do que levar para a cidade de refúgio. De matar. Isso. Não, mas a cidade de refúgio também, mano, ela a pessoa matava e era encaminhada para a cidade de refúgio para julgamento. Por quê? Porque senão o vingador do sangue matava ele antes de ser julgado. Era a situação. Mesmo tendo a intenção. Por quê? Ele teria que ser julgado primeiro, para depois o vingador ser entregue na mão do vingador. Quem seria o vingador? Parente mais próximo. No caso, culposo, sem intenção de matar, Roberto? Nos dois casos. Tanto na intenção de matar, para privar ele, o julgador, o vingador do sangue, de matá-lo sem julgamento. Porque haveria de se estabelecer primeiro o julgamento. Eu não posso fazer justiça com minhas próprias mãos. Ele já
Só um minutinho, Alba, só um minutinho. Sim, aqui ele foi julgado pelo Eterno. E o julgamento foi muito mais pesado do que na cidade de refúgio. Esse que não tinha intenção de matar, ele ficaria na cidade de refúgio até o sumo sacerdote morrer. Ou seja, talvez ele poderia morrer antes do sumo sacerdote. Fala, Alba. Minha é a vingança, diz o Eterno. Mas o desprezo pela palavra e a anulação do mandamento constitui crime equiparado. Nós já falamos isso. Olha o que Tiago 4, de 1 a 12 diz. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Olha a pergunta. De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disso? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Olha, matais, invejais. Olha aí, matais. Olha o que Tiago está falando. Matais, invejais. Tudo isso são procedimentos que equiparam ao homicídio. Matar já é um homicídio, mas cobiçar e invejar, não podeis obter o que desejais. Combatei e guerreais, nada tendes porque não pedis. Chegai-vos a Elohim, e ele se chegará a vós. Faça paz com Elohim, é o que Tiago está falando. E você terá paz. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sinta as vossas misérias, e lamentai e chorai como Davi fez para receber o perdão. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da Torá e julga a Torá. Ora, se julgas a Torá, não és observador da Torá, mas juiz. Só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, que é Adonai. Tu, porém, quem és para que julga o seu próximo? Para que mate o seu próximo? Quem é? A Haftará dessa semana também, ali em Jeremias 2. Olha o que Jeremias, o profeta Jeremias, Elohim fala através do profeta Jeremias. Elohim 2, capítulo 2, verso 8, diz assim: os sacerdotes não perguntaram, onde está o Eterno? Os que tratavam da Torá não me conheceram. Olha que grave, irmãos. Pois eu vou te falar uma coisa, nós somos muito mais responsáveis do que qualquer ímpio que está aqui fora, porque nós conhecemos a verdade e a vida. Nós conhecemos. Os que tratavam da Torá não me conheceram. Os pastores se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que de nenhum proveito é. Aí vem no versículo 19: a tua malícia te castigará, a tua apostasia te repreenderão. Você sabe e vê como é mau e amargo deixares ao Eterno teu Elohim e não teres temor diante de mim, diz o Eterno Elohim dos exércitos. Versículo 23: como podes dizer, não estou contaminado? Como que você pode dizer que não tem matado? Como que você pode dizer que não tem profanado a terra com sangue? Como que você pode dizer que não tem fluxo? Como que você pode dizer? Eu não ando após Baal. Você pode dizer, eu não ando após Baal. Eu não ando após outros deuses, pois eu digo que você tem Deus no seu coração. Tem outros deuses no seu coração. Que a Torá condena a morte. Amém, Francisco? Aí continua, vê
o teu caminho no vale. Vê o teu caminho no vale. Conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem lhe pode impedir o desejo? Desejo das obras Da carne. Quem pode impedir o desejo das obras da carne? A mesma coisa que nós estamos orando em Jeremias. Fala no microfone. Jeremias, capítulo 8. 8, é a mesma coisa. Mesma coisa nós estamos lá em Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 26 e 27. Aqui você vê que o negócio é grave para nós. Aqui você vê, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, já não resta mais expiação, mas certa expectação horrenda de juízo e ardor de fogo, o qual há de devorar o adversário. Foi como aconteceu com Joabe. Ali, Joabe se pegou no altar para não ser morto, mas não haveria mais expectativa para ele. Não havia. Ele mata Abner, a traição. Em tempo de paz. Agora, Abner matou. Por que ele mata Abner no tempo de paz? Abner matou o irmão dele em guerra. Em guerra. E a legislação de guerra diz o quê? Que é permitido. Agora Joabe foi lá em tempo de paz e assassinou e vingou a morte do irmão. Olha a diferença da legislação. Joabe pagou com a vida dele na ponta do altar. Fala, irmão. Já respondi. Então a situação é grave. É grave. Ezequiel 18 fala assim, não precisa ir lá não. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Você sabe por quê? Porque não adianta você chegar para o Eterno e falar, Eterno, os meus atos que eu pratiquei de justiça não vão servir para me defender? Joabe tinha praticado vários atos de justiça. Ele foi o melhor general do exército de Davi. Ele tinha autoridade. Ele era um com Davi. Um com Davi, em defender Davi. Todos esses atos de justiça que Joabe praticou não foram capazes de defendê-lo perante o altar. E ele morreu. Não adianta, irmãos, você chegar para o Eterno e falar, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Yeshua fala, Senhor, Senhor. Como é que é o versículo? Senhor, Senhor, eu fiz isso em seu nome, expulsei demônios em seu nome. E ele virá e falará, aparta-te de mim, eu jamais os conheci. Não houve. Não houve. Meus irmãos, o arrependimento que você vem trazer perante o povo, perante a coletividade, eu vou te falar que não vale nada. Não vale nada. Se não for aceito por Elohim. Não vale nada. Não venha você achar que você é bonzinho, que você está se arrependendo e confessando. Não basta confessar. Não basta. O coração tem que estar arrependido e contrito. Senão você mata. Mata você mesmo. E a palavra diz que há um coração contrito e quebrantado, não desprezarás Elohim. Salvará o homem. Aí Jeremias vem lá, no capítulo 4, e fala assim, se retornares, Israel, diz o Eterno, para mim retornarás. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, Israel. Como vive, e se em verdade, em justiça e em retidão jurares, se em verdade, se em justiça e se em retidão jurares,
como vive o Eterno, então nele se bendirão as nações e se gloriarão. Assim diz o Eterno aos homens de Judá e Jerusalém. Preste atenção. Assim diz o Eterno a nós. Assim diz o Eterno: lavrai para vós campo novo, e não semeais entre espinhos, entre mentiras, entre omissões, entre obras da carne. Esta é a ordem, irmãos. Para finalizar, esta é a ordem. Deixai de matar, e lavrai campo novo, para que você possa semear em terra boa a árvore da vida, que é a Torá, para que todos nós possamos se valer dela para a nossa salvação. Que o Eterno nos abençoe, o Eterno nos guarde. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por este ensino. Sabemos, ó Deus, que muito temos que aprender diante de ti. Sabemos quão pecadores nós somos diante de ti. Quantos crimes de sangue nós temos praticados diante da tua presença. Profanando a terra, Senhor, a terra onde tu habitas no meio do teu povo. Ó Senhor, nós não queremos proceder assim. Tenha misericórdia de nós. Não queremos, tenha misericórdia de nós. Faça o nosso riso se tornar em pranto. Faça a nossa conduta ser ilibada diante de ti, ó Eterno, para que possamos alcançar o perdão de todas as nossas mazelas, de todas as nossas imundícias, porque a tua palavra diz que nós somos trapos de imundícia. Temos pecados e temos deflagrado na terra toda a corrupção. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e prepare um campo para nós, um campo novo, para que possamos lavrar e semear a tua Torá, semear a tua palavra, para que muitas vidas possam ser salvas. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Esqueci. Hoje nós estamos finalizando mais um livro e nós precisamos de nos levantar e recitarmos juntos. Para quem está recitando pela primeira vez, se lê assim, ó: Hazak, Hazak, Venite, Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Como está falando de força, nós temos que impor força nisso, né? Não vai ser uma palavra mansa. Então vamos lá. Hazak, Hazak, Venite, Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças. Yevarei Adonai veshmireha. Yair Adonai panaveleha verruneha. Issa Adonai panaveleha. Veasem leha shalom. Bishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.